Olá, ouvido sangrando. O que pode causar sangramento no ouvido? O que você deve fazer de imediato se o seu ouvido apresentar um sangramento? E mais, o que você não deve fazer diante de um sangramento no ouvido? Nesse vídeo eu vou explicar em detalhes a você. Você está no canal Dr. Hélio Brasileiro, otorrino e médico do sono, o canal que se propõe a te oferecer saúde e qualidade de vida. Para quem ficar até o final desse vídeo, eu vou explicar como diferenciar se o que está vazando do ouvido é só sangue ou se tem também uma outra composição do corpo chamado líquor ou líquido cefalorraquidiano. Eu vou explicar em detalhes o que é esse líquor e explicar a gravidade, porque se além de sangue tiver líquor, o quadro é bem mais grave. Então, indo direto ao assunto, pessoal, eu vou falar das 3 causas mais frequentes de sangramento no ouvido. Tem outras, mas eu vou falar na minha experiência, tanto de pronto-socorro quanto de consultório médico, de otorrino. Então vamos lá. A número 3. Aqui é frequente, mas não é a mais frequente de todas. O traumatismo crânioencefálico. O que é o TCE? É quando a pessoa sofre um acidente, uma queda de moto, a pessoa caiu da escada, bateu a cabeça, um acidente automobilístico. O que é que pode acontecer diante dessa situação? Eu vou mostrar nesse modelo aqui para vocês. Aqui nós observamos a orelha, ou comumente chamada como ouvido. Nós temos o pavilhão, essa parte externa, o conduto auditivo externo, a orelha média e aqui dentro a orelha interna. Observem que essa estrutura está dentro de um osso. Esse osso se chama porção petrosa do osso temporal. Por que porção petrosa do osso temporal? Porque esse osso parece pedra, ele é muito duro. Quando nós estamos fazendo uma cirurgia de mastoide, por exemplo, o osso parece pedra, nós temos que ir abrindo com uma broca. No traumatismo crânioencefálico, pode ter uma ruptura desse osso e, por conta dessa ruptura, o sangue cai daqui da parte de cima do osso para dentro do conduto auditivo externo e vaza pelo ouvido. Então, o traumatismo crânioencefálico pode causar sangramento por romper o osso, a base do crânio, e que é um sinal de gravidade muito grande, como também pela própria laceração da pele, pela lesão da pele da parte interna da orelha ou do ouvido. Então essa seria a terceira causa. O quadro clínico é muito lógico. O que fazer? Você tem que ir imediatamente a um pronto-socorro. Isso até se deduz. Um acidente, bateu a cabeça, tem que correr no pronto-socorro e o tratamento do sangramento do ouvido vai ser em paralelo com o tratamento do trauma. E quais as sequelas que podem levar a esse quadro? Perda da audição. Você pode ter uma perda completa da audição se romper o labirinto, a orelha interna. Você pode ter fístulas, que eu vou falar mais para frente, e você pode ter também paralisia do nervo facial, quando é um nervo que passa pela estrutura próxima do ouvido, por esse osso também, pode ocorrer paralisia do nervo facial por acidente automobilístico e lesões permanentes como perfuração da membrana do tímpano. Causa número 2, é uma causa mais frequente em pronto-socorro e em consultório. Aqui no consultório eu encontro bastante e aqui é mais comum em crianças. Essa causa número 2, ela também é fácil de se deduzir. Antes de falar dela, eu vou pedir um favor a vocês. Para se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sino de notificação e marcar todas as notificações. Por que isso? Toda semana pretendo trazer novidade para vocês. Vocês não vão perder essas novidades, vocês vão ficar por dentro e vocês vão me ajudar também a mostrar o meu trabalho para mais pessoas, porque o YouTube entende que quanto mais inscritos eu tiver, é porque o canal está tendo um conteúdo interessante e vai mostrar para outras pessoas que estão acompanhando o YouTube em busca de assuntos médicos. Então, se você se inscrever, me ajuda. Conto com o teu apoio. Então vamos falar, otite média aguda é uma inflamação súbita do ouvido. Geralmente a pessoa está gripada, está com congestão nasal e de uma hora para outra o ouvido entope.
a pessoa tem a sensação de que o ouvido ficou obstruído e começa a escutar a própria voz, o que chamamos de autofonia. Em um certo momento, o ouvido começa a doer. E tem um momento em que essa dor é tão intensa e dá feito um estouro, feito uma explosão dentro do ouvido e rompe a membrana timpânica, como se fosse um furúnculo, como se fosse um abscesso. A partir desse momento, o ouvido pode começar a sangrar e às vezes esse sangue vem misturado com pus. O que fazer diante de um quadro desse? Procurar imediatamente ajuda médica, porque o tratamento da otite média aguda envolve o uso de antibiótico por via oral, envolve o uso de anti-inflamatório analgésico e, em alguns casos, até pingar gotinhas no ouvido é importante para esse tratamento. E quais são as sequelas da otite média aguda não bem tratada? A pessoa pode evoluir para um quadro de otite serosa, onde fica a secreção presa dentro da caixa timpânica, causando perda da audição. E às vezes também essa otite, se for causada por uma bactéria mais séria, pode romper a membrana timpânica e a pessoa ficar com uma perfuração na membrana timpânica. Aliás, inclusive, nesse vídeo que está aparecendo aqui, eu falo especificamente se a perfuração da membrana timpânica causa perda da audição. Depois que você terminar esse vídeo, assiste a esse outro que vai ser bem interessante para você. E agora, a número 1, pessoal. Essa causa é uma das mais frequentes que eu atendo aqui no consultório, levando a sangramento do ouvido. E o que é? Trauma do conduto auditivo. Trauma dessa parte externa da orelha. E a que se deve esse trauma? A grande maioria das vezes, introduzir objetos na orelha. Aquelas hastes flexíveis com a pontinha de algodão, que eu não vou falar o nome comercial porque eu não posso, mas essas que as pessoas usam para limpar o ouvido, são as causas mais comuns. Tem pessoas que também traumatizam com palito, chave, grampo de cabelo e outros objetos. O que acontece é que as pessoas tentam coçar ou limpar o ouvido e podem lacerar a pele do conduto auditivo externo, rompendo essa pele e com isso causando sangramento. E em casos mais graves, até perfurando a membrana timpânica. Nesses casos, é imediatamente procurar um otorrino. Um cuidado muito importante é não deixar entrar água no ouvido, não pingar nenhum remédio sem orientação médica, porque não pode ser usado diante da lesão no tímpano alguns medicamentos. E, por fim, de sequela pode ficar a perfuração da membrana timpânica. Mas a grande maioria das vezes, felizmente, pela própria anatomia do ouvido e suas curvaturas, a pessoa não consegue chegar na membrana timpânica e rompe só o conduto auditivo externo, que com tratamento adequado cura e não fica sequela nenhuma. Então, se você está querendo limpar o seu ouvido e usa uma dessas técnicas, aprenda a fazer da forma correta. Nesse vídeo, eu ensino esse link que está aparecendo aqui, a forma correta de se remover a cera do ouvido. E eu falei para quem ficasse até o final que tem uma complicação, que tem uma situação grave, o líquor. O líquor, que eu também falei lá em traumatismo crânioencefálico das fístulas, o líquor, ele é o líquido que envolve o cérebro, que envolve o tronco encefálico e a medula. Quando ocorre ruptura da base do crânio, principalmente no TCE, traumatismo crânioencefálico, o sangue pode vir misturado com líquor. E como que você vai saber se tem líquor misturado com sangue? É só colocar o sangue, tira do ouvido, põe um lenço branco e olha a mancha que forma. Se formar dois halos, um halo mais escuro no centro e mais claro do lado de fora, é sinal de que tem líquor junto com o sangue. Então esse sinal do duplo halo é indicativo de que ali não tem só sangue, tem líquor. E a presença de líquor vazando pelo ouvido é muito mais grave. É situação de pronto-socorro imediatamente. Meu nome é Hélio Brasileiro, sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu CRM aqui no estado de São Paulo é o 80768. Um abraço!